Você que está chegando, vamos juntos nos próximos minutos, abrindo espaço para agora tratar de direitos do consumidor. Meu povo, o DECOM autuou 9 farmácias aqui de Fortaleza depois que os consumidores se sentiram constrangidos porque tiveram que fornecer os dados pessoais, principalmente o CPF. Já aconteceu com você? Vamos saber então o que diz a lei sobre esse assunto, conversando ao vivo mais uma vez com o João Vitor Rocha. Tá contigo, João? Pois é, Leal, essas 9 farmácias que foram autuadas pelo DECOM, que é o órgão que fiscaliza, né, o direito do consumidor, são no bairro do Centro, também no bairro de Fátima e na Aldeota. Essa fiscalização se deu depois dos clientes terem reclamado bastante, terem feito várias denúncias que essas farmácias estavam solicitando, principalmente o CPF, como você ressaltou, sem explicar qual seria a utilização, para que essas informações, esse documento seria utilizado e por quanto tempo essas farmácias teriam direito de usar esse número. Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, os clientes precisam obrigatoriamente ter com clareza a informação antes de passar os seus dados para seja qualquer empresa, para qualquer órgão. A gente procurou a Sincofarma, que é o sindicato farmacêutico, para entender um pouco sobre essas atuações e a posição do sindicato. Vamos acompanhar. Esses dados são os dados sensíveis que muitas vezes são repassados quando a farmácia coleta o CPF, na obrigatoriedade de poder repassar, por exemplo, em dados que são direcionados às vigilâncias sanitárias, ao próprio governo no programa da farmácia popular. E também nós tivemos isso muito presente durante o período de Covid, principalmente as informações que eram prestadas nas plataformas diante dos testes que estavam sendo realizados dentro das farmácias. O que nós orientamos ao setor farmacêutico é que cumpram a legislação, que possam armazenar de forma segura e ter também um canal de comunicação com o cliente. E para ficar claro, né, Thaís e Leal, a gente veio aqui até o DECOM para entender o que a população deve fazer em relação ao CPF quando ele é solicitado. A gente vai conversar com o Pedro Ian, que é diretor do setor de atendimento aqui do DECOM. Pedro, obrigado por atender a TV Verdes Mares. Eu te questiono, em que situação, em que circunstâncias é correto e o cliente pode entregar o seu CPF com tranquilidade? Bem, principalmente a gente tem que considerar a situação na qual o consumidor vai fornecer seu CPF. Não existe uma proibição de qual estabelecimento não deva solicitar esse cadastro do consumidor. Só que o que o consumidor tem que ter e ficar atento é sobre o que vai ser utilizado com suas informações a partir do momento que esse estabelecimento adquire o CPF do consumidor. Então, basicamente, é o consumidor entender e ter essa consciência de que ele pode se informar seu CPF, desde que a empresa informe de maneira clara, precisa e ostensiva como vai ser utilizado os dados particulares do consumidor. O tratamento que esse estabelecimento vai realizar com essas informações tão preciosas do consumidor. Vou te dar um exemplo, a gente está falando de farmácias. Muitas farmácias, o Léo mesmo falou, pedem o nosso CPF para cadastrar, para oferecer descontos em compras futuras. Um outro exemplo também, diversos prédios solicitam o CPF para a gente poder entrar dentro do condomínio. Essas duas situações, por exemplo, que eu estou te exemplificando, estão corretas, não tem nada de errado em relação a isso. Questões particulares referente à solicitação do CPF, não existe uma lei proibindo que não possa ser solicitado. Até porque esse estabelecimento, esse condomínio, tem que resguardar o direito desse estabelecimento de saber as pessoas que estão adentrando no seu estabelecimento, bem como ter aquele controle até mesmo das situações da qual a pessoa, do que ela está comprando. O que não pode é se utilizar desses dados para outros fins. Que seriam outros fins? Compartilhamento desses dados sem autorização do consumidor, uso indevido de publicidades nos dados desse consumidor e outras situações mais. Questões abusivas, como o consumidor simplesmente chegar na farmácia e já de antemão ter que solicitar, ter que informar o seu CPF, sem ao menos ele comprar qualquer tipo de medicamento, isso é vedado. Tem que saber situações específicas nas quais vai ser utilizados os dados do consumidor.
A gente agradece muito o Pedrian. É isso, viu, Thaís e Leal? São informações muito importantes, né? Distribuição dos nossos números de RG, CPF, CNH, sempre com muito cuidado, com muita cautela, porque abre brecha para muitas possibilidades de golpes e, eventualmente, perder até dinheiro e ter preocupações na justiça. Eu volto com vocês. Muito obrigado, João, pelas orientações. Boa tarde para você, para todo mundo por aí. Hora de saber quais